E aí galera, tudo beleza? Aqui quem está falando é o El, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre prototypes em JavaScript. Mas antes da gente começar, eu gostaria de pedir que você deixasse o like nesse vídeo, se inscrevesse se não for inscrito, porque assim você vai estar me ajudando e muito. Então galera, a primeira coisa que a gente vai se perguntar é o que é o prototype. Eu deixei aqui até algumas anotações para ficar mais fácil a compreensão. Então, o que é o prototype? É um objeto associado a uma função ou a outro objeto. Traduzindo isso para o português, significa que toda vez que a gente criar uma função, o JavaScript por trás dos panos vai criar um objeto e associar esse objeto a essa nossa função que a gente criou. E aí, para exemplificar isso aqui, eu trouxe essa função pessoa, que ela simplesmente cria um objeto e atribui um nome a esse objeto. Então a gente já viu aqui que a gente trazendo essa função aqui, o JavaScript automaticamente vai trazer esse objeto e associar essa função, que é o prototype. E aí com isso vem outra dúvida, como é que a gente acessa esse prototype? A gente acessa através da função, a gente acessa através do objeto criado por essa função. Vamos dar uma olhada. E aí é bem simples, galera. Toda função que a gente cria, ela tem uma propriedade prototype que aponta exatamente para o objeto prototype. Então aqui, se eu acessar pessoa e acessar prototype, ele vai apontar aqui para esse objeto. A gente pode até visualizar aqui nas ferramentas do Google aqui, ó. Então eu vou chamar aqui pessoa.prototype. E aí vocês estão vendo aqui que quando a gente acessa essa propriedade, ele aponta para esse objeto. E se a gente expandir esse objeto aqui, ó, ele tem também duas propriedades, que é exatamente o constructor, que é uma propriedade que aponta para uma função, e essa função aqui, galera, eu quero que vocês notem aqui, ó. Essa função que ele aponta é exatamente essa função aqui, ó, pessoa.nome, tá vendo? Ó? Como bate aqui, ó, pessoa.nome, pessoa.nome. Ou seja, toda função tem uma propriedade que aponta para o prototype, e o prototype tem uma propriedade que aponta de volta para a função. Aí no caso ele tem duas propriedades, tem essa propriedade constructor que aponta de volta, e tem uma outra propriedade que tem a ver com essa segunda parte aqui, né? Que é um objeto associado a uma função ou associado a outro objeto. A gente vai ver isso aqui depois. A gente vai focar somente nessa propriedade. Então aqui bacana. Então a gente viu aqui que se a gente pegar o nome da nossa função e acessar a propriedade prototype, a gente vai chegar no construtor. E se a gente acessar a propriedade construtor, ele vai apontar de volta. Vamos ver aqui. Então aqui a gente vai dar o console.log. Então aqui eu vou chamar o nome da minha função, que é pessoa, e vou acessar a propriedade prototype. Pronto, então aqui a gente chegou, né? Agora ele está dizendo que se a gente acessar daqui, digamos que a gente usou essa propriedade e chegou aqui, né? Se a gente utilizar agora essa propriedade aqui, ele vai apontar de volta para a nossa função. Vamos ver se vai apontar mesmo. E tá vendo aqui, ó? A gente daqui para cá chegou no prototype e quando usou aqui a propriedade, ele apontou de volta para a nossa função. Vocês estão vendo aqui que a definição da função aqui é a mesma, né? A implementação, né? Que está mostrando ali ao lado. Então aqui ficou claro, né, galera? A partir da função, a gente consegue acessar o prototype dessa função. Agora vamos ver se a gente consegue acessar também a partir de um objeto criado por essa função. E aí, para isso, a gente vai instanciar aqui um objeto. Eu vou dar o nome aqui de Mike. Pronto, então aqui eu usei a minha função para criar um objeto, que é o objeto P, e a gente deu o nome de Mike. Através da função, a gente usa a propriedade prototype, e através do objeto, ele tem essa propriedade underscore, underscore, proto, underscore, underscore. Ou seja, a partir do objeto, a gente vai utilizar essa propriedade aqui, ó. Então, se eu pegar o objeto P e eu acessar a propriedade proto aqui, ó, vocês estão vendo aqui que ele vai acessar o mesmo objeto. E aí, para ficar mais claro aqui, eu vou mostrar aqui mesmo usando o console.log, né? Então, console.log, console.log, P, proto. Pronto. Ou seja, aqui a gente tem o primeiro acesso usando a função, que é essa parte de cima, e aqui a gente tem o segundo acesso ao objeto utilizando a própria instância aqui da pessoa. Então, galera, até agora vocês viram aí o que é o prototype, como é que a gente pode acessar.
Mas vocês podem estar se perguntando para que a gente utiliza esse prototype. E o prototype é um mecanismo muito bacana, muito importante no JavaScript, porque é a partir do prototype que o JavaScript implementa a herança. E também esse prototype vai permitir a gente otimizar os objetos, fazer com que eles trafeguem na internet de forma mais rápida, porque cada objeto só vai carregar as informações essenciais. E o que for comum a todos os objetos, a gente coloca dentro do prototype. Eu vou colocar um exemplo aqui que vai ficar mais fácil. Digamos que eu quero acessar essa propriedade nome do objeto. Então, para isso, eu posso acessar aqui o P, que é o objeto, e aí eu acesso diretamente a propriedade nome. Vou até mostrar no console aqui, né? Console.log. Pronto, ele vai mostrar o nome, né? Mas digamos que eu não quero que a pessoa que vai utilizar meu código aí, ele tenha acesso diretamente a essa propriedade. Então eu posso colocar um método que quando ele acessa esse método, ele retorna essa propriedade. Seria um tipo de getter, né? Então eu posso vir aqui no P, eu posso colocar, por exemplo, o método mostrar, que vai ser uma função. E aí quando eu chamar essa função, ele vai retornar o nome que tiver nesse objeto. Então aqui, se eu utilizar aqui ó, o p.mostrar, ele vai retornar também o Mike, tá vendo? Mas aí, a desvantagem disso, galera, é que antes disso aqui, ó, antes de eu anexar esse método aqui, se a gente examinasse o p aqui, ele ia ter somente a propriedade nome e a propriedade prototype que aponta aqui para esse objeto. Mas quando a gente colocou aqui, quando a gente anexou agora aqui, ó, quando a gente anexou aqui, se a gente visualizar de novo o objeto, ele vai ter agora, ó, ele vai ter a propriedade nome, o método mostrar e mais a outra propriedade aqui pronta que aponta para o objeto. E aí isso ele vai afetar diretamente na performance dos nossos aplicativos JavaScript. Porque, por exemplo, imagina que tu tem aí 1000 objetos e cada objeto vai vir com todos os métodos que a gente definir. Então, galera, a ideia do prototype é a gente tirar esses métodos que são comuns aqui para todos os objetos e colocar dentro desse objeto, o prototype. Então aqui, ao invés de eu colocar aqui no objeto, esse método, eu vou colocar no prototype. E aí para isso a gente vai fazer só o seguinte, ó. A gente vai pegar aqui, ao invés de anexar aqui no objeto, a gente vai pegar a propriedade, a gente vai pegar a função pessoa, acessar o prototype e colocar nele lá o método. Agora aqui, ó, se a gente acessar de novo aqui o P, a gente vai ver que essa função mostrar não está mais no P, ele está lá no prototype. E eu posso até mostrar para vocês aqui, ó, se eu acessar aqui o pessoa, pronto, prototype, pronto, prototype, ó. Aí vocês vão ver aqui, ó, que dentro do prototype está o método mostrar, está a propriedade aqui que aponta de volta para a função construtora e está esse proto aqui que é uma propriedade que aponta para um outro objeto. E aí com isso, galera, quando a gente for passar aqui esses objetos, ele não vai estar com esse monte de propriedades. Todas essas propriedades vão estar lá no prototype. E aí isso vai tornar esses objetos mais leves. Ele vai ter menos, o payload dele vai ser menos, né, que é a quantidade de informação que ele vai carregar. E aí uma coisa interessante que tem aqui o que é chamado de prototype chain, né, que é a cadeia de prototype. Então aqui, quando a gente acessa aqui, por exemplo, o P, ele não tem esse verbo mostrar, né? Ele não tem esse verbo, não, ele não tem esse método mostrar. Só que ele vai fazer o seguinte, ele caça no objeto. Se ele não achar, ele vai caçar lá no prototype. E é para isso que serve o prototype, para ele servir de armazenamento para as funções que vão ser comum para todos os objetos. Se eu der um console.log aqui, ó, ele vai mostrar, ele vai retornar lá o nome da nossa propriedade, né? Mike. Então, bacana, galera. A gente viu aqui essa parte aqui, né? Então, toda função ele tem um objeto chamado prototype que está associado a essa função. E ele vai ter esse vínculo, né? A propriedade prototype aponta para o objeto e no objeto a gente vai ter essa propriedade constructor que aponta de volta aqui para a função construtora.
E aí essa segunda parte aqui, ele está dizendo que o prototype também ele está associado aos objetos. E aí para isso eu vou colocar aqui um outro exemplo. Eu vou criar aqui um objeto rapidinho, chamado caixa. Bacana, criou o objeto. E aí nesse objeto a gente vai criar aqui duas propriedades. Uma vai ser o tamanho. Vou colocar aqui o tamanho. Vou colocar 55. E vai ser também o informação, que vai ser um método. E esse método ele vai simplesmente retornar a propriedade tamanho desse objeto. Então, return this.tamanho. Pronto, bacana. Então aqui, ó, vocês viram que para a gente acessar o prototype a partir do objeto, a gente tem que utilizar a propriedade proto. Então aqui você der um console.log, aliás, vou mostrar ali nas ferramentas do Google que é mais simples. Então aqui ó, caixa, se eu chamar a caixa aqui, a gente vai ver que ele tem a propriedade tamanho e tem esse método. E aqui também ele tem essa propriedade proto, que vai apontar para o prototype desse objeto. Então aqui eu posso deixar essa função aqui dentro do objeto, mas como eu falei lá em cima, isso vai afetar a performance na hora da gente mandar esse objeto ou receber de um lugar para outro, né? E a gente viu que quando a gente constrói a função ou um objeto, o JavaScript por padrão vai criar esse objeto chamado prototype. E aí eu posso pegar e jogar essa função aqui dentro do prototype desse objeto. Então se a gente ver aqui, ó, ele está com o método, né? Com o método que é info, mas eu posso tirar, né? E como é que eu posso fazer isso? Eu posso chamar aqui o objeto. E aí, para mim acessar o prototype, eu vou ter que usar essa outra propriedade, que é __proto __. Info. Certo. Info, que vai ser uma função que vai retornar this.tamanho. Pronto. E aí, com isso agora, eu posso apagar esse método aqui que está dentro diretamente no objeto. Então, se eu ver aqui, ó, e acessar aqui o objeto, ele não vai ter mais aquela função. Tá vendo? Vocês podem expandir que ele vai ter somente o proto. E aqui, ó, só para ver se ele está mesmo lá dentro, a gente vai chamar aqui a caixa, vai acessar a propriedade proto, e a gente vai ver aqui, ó, se está lá dentro, tá vendo? Ó, no caso aqui ele tem vários outros métodos que ele vem do objeto comum do JavaScript, né, que é do object. Mas aqui a gente vai ver que a gente vai encontrar o nosso método aqui, que ele está até aqui em negrito, né, ó. Info. E aí isso significa que quando a gente vai transmitir o nosso objeto através aí da internet ou de qualquer outra interface, ele vai somente os dados, mas quando ele precisar utilizar esse método aqui, ó, ele vai estar disponível porque ele vai estar nesse objeto proto. Então essa é a serventia do prototype. É a implementação da herança, que a gente pode ver depois, e também para otimizar aí esses objetos, né? Para colocar todas a funcionalidade que for comum dentro do prototype. Então aqui, ó, em cima aqui eu tinha essa função pessoa aqui, e aqui eu posso criar milhares de pessoas, mas a funcionalidade não vai estar nos objetos, ele vai estar aqui no prototype, e assim, ele precisando utilizar essa funcionalidade, ele vai estar disponível para qualquer objeto no prototype. Então é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Qualquer dúvida deixe nos comentários, e mais uma vez eu peço que vocês se inscrevam no canal aí se não for inscrito ainda. Então é isso por hoje e vejo vocês no próximo vídeo.